O homem moderno é um especialista sem inteligência e um hedonista sem coração. Olá, boa noite. Bem-vindos novamente à nossa Hora da Coruja. Eu estou aqui com o filósofo Paulo Giraldelli Júnior. Tudo bem, Paulo? Tudo ótimo, Fran. E aí, gostou do primeiro programa? Gostei demais. Foi tudo bem? Achou que ficou legal? Eu achei que ficou bom. Nós vamos pro segundo hoje com o Weber. Achei que a gente começou super bem, com o pé direito, falando de Marx, né? Não, nós começamos com o pé esquerdo, né? Falando de Marx. Começamos com o pé esquerdo, então falando de Marx, mas de uma forma boa. A gente vai continuar o tema da modernidade. Hoje a gente vai falar sobre Weber. E eu queria, então, que você começasse falando um pouquinho, Paulo, sobre a vida do Weber. Bem, Fran, você sabe que o Weber, a vida do Weber é aquela vida do professor universitário, né? Mas numa estrutura alemã. O Weber, na verdade, ele acaba desistindo da profissão. Ele tem uma crise nervosa, até o Weber tem uma crise nervosa como professor universitário. Ele faz uma carreira militar e não tem crise nervosa na carreira militar, mas como professor universitário ele tem uma crise nervosa, ele é obrigado a abandonar a universidade. É que se pensasse durante a carreira militar, acho que ele consegue, todas as tensões são aliviadas, atira aqui, atira ali, fica tudo resolvido. Mas como professor universitário não pode dar na cara do aluno, o aluno fala alguma besteira e não E também, você sabe que o Weber, ele participou como na carreira militar, ele participou de alguns duelos que já estavam proibidos. Já estavam proibidos os duelos, mas às escondidas, os estudantes continuavam fazendo os duelos ainda, duelo de espada. Quando ele se formou, terminou, ele voltou para a casa da mãe dele, e a mãe dele percebeu que ele tinha uma cicatriz de participação num duelo, ela deu um tapa na cara dele e nem cumprimentou ele quando ele voltou para casa, né? Para você ver o tipo de criação e de rigor que o Weber participou, a vida dele, né, como pessoa, né? Acho que o tapa acabou doendo mais do que a própria espada, né? A própria espada. O ferimento de espada. Então vamos comentar, Paulo, a frase com a qual eu comecei o programa, né? Que o homem moderno, a frase do Weber, né? O homem moderno é um especialista sem inteligência e um hedonista sem coração. O que o Weber quis dizer com isso? O que significa essa frase? Nós falamos do Marx na semana passada, né? E o Marx dá um panorama, né? O Karl Marx dá um panorama da modernidade, que é a modernidade envolvida com as relações de trabalho. E o Weber, ele faz isso também, mas ele põe um elemento interessante, Franciele, que é o elemento espiritual, né? Ele tem uma captação muito grande para as questões de cultura. Então, esta frase, que o homem, né, o homem moderno, que é o homem moderno? O homem moderno, ele é um especialista sem inteligência e um hedonista sem coração. O que é isto, né? Ora, um especialista sem inteligência, nós encontramos esse homem moderno todos os dias. Você vai num lugar, você espera que um especialista seja inteligente, mas não, ele é tão especialista, ele sabe tanto de tão pouco que ele acaba se tornando burro. Ele não é um cara inteligente. Falta a ele aquela visão do todo, aquela compreensão do todo. Então a modernidade trouxe isso. Agora, o outro lado, né, que é o lado emocional, o lado moral, quer dizer, o homem é um hedonista sem coração. Quer dizer, ele é um hedonista porque ele quer curtir, ele quer ter prazer, ele quer, de tudo quanto é maneira, viver as sensações. Mas ele não tem mais o coração, no sentido, ele não tem mais as emoções educadas para curtir. Ele não sabe mais curtir. Ele não tem mais aquela aptidão para curtição. Então, ele é um hedonista. Ele vive pelo prazer, mas ele mesmo não pode mais sentir o prazer porque ele não está apto para curtir. Ele vai na praia e ele não consegue mais ver a praia. Ele vai no campo, ele leva a cidade para o campo. Quando você vê, ele está com geladeira lá no campo, está com tudo. Quer dizer, ele não tem mais a possibilidade de curtir as coisas, né? Então, o homem moderno é isso. Ele se transformou
intelectualmente num especialista burro, né? E moralmente ele se transformou em alguém que não é capaz de viver a vida. Essa percepção do Weber dá uma condição que a gente não imagina, né? Não imagina que hoje a gente olha isso, mas o Weber falou isso no final do século XIX. Né? Quer dizer, hoje você fala, e hoje é fácil ver isso. Mas ele falou isso quando essa situação estava começando, iniciando. Né? Olha lá o Weber lá olhando para mim, né? Tá, olha só. tá né? bonitinho, né? Tá com o cabelo bem moderninho, ó. Quando o pessoal, os caras que fazem a caricatura do Weber adoram fazer esse nariz dele como se fosse um focinho de porco, né? Porque ele tem um nariz de porco avantajado. Né? Esse cabelinho dele parece um cabelinho de Hitler, só aqui do lado, só a barbichinha dele que tá mais bonitinho. Bom, o Maurício acabou de chegar, nosso amigo que está sempre participando das coisas aqui com a gente no programa. Fez a nossa vinheta, que está muito bonita. Obrigada, viu, Maurício, pela vinheta. Fez o nosso site de filosofia, filosofia.pro.br. Fez um mapinha dos filósofos. Essa ficou muito lindo. Paulo, então agora vamos falar um pouco sobre o desencantamento do mundo. Então, esse é o outro lado, não é, Fran? Quer dizer, se o homem é isso, né? Se o homem é um especialista sem inteligência, um hedonista sem coração, como é que ele virou isso? Quer dizer, como é que ele se transformou nisso? Como é que ele chegou a isso? Ele chegou a isso porque o mundo moderno, é um mundo desencantado. Muita gente, viu, Fran, isso aí até me deixa um pouco perturbado, muita gente fala assim, que o mundo está desencantado. Mas não é desencantado no sentido de que as pessoas estão tristes. Não, é desencantado no sentido de que perdeu a magia, perdeu o encanto. O mundo não tem mais encanto porque não tem mais magia. Por exemplo, nós estamos aqui. Vocês aí em casa estão nos assistindo. Eu não sei como é que funciona a parte técnica da transmissão. Mas eu sei que não tem nenhum fantasma levando essa imagem aqui minha para vocês aí. Eu sei que é uma situação natural. Eu sei que alguém que é físico ou engenheiro, né, sabe explicar como que essa imagem chega até você aí. Né? Eu deveria até saber, porque eu fiz um curso de física, quase terminei o curso de física. Eu deveria até saber, mas esqueci tudo. Mas mesmo que eu não soubesse, eu saberia dizer a seguinte coisa: alguém sabe. Então você desencanta o mundo, você aperta um botão, você não sabe o funcionamento da luz, mas você sabe que é um fato natural. Você não vai dizer assim, você não vai acreditar que tem magia, você vai acreditar que no mundo, tudo que há, se não é explicado agora, vai ser explicado depois. Então esta crença, que é uma crença iluminista, que ela vem do século XVIII, né? Essa crença de que aquilo que você não pode entender agora, alguém entendeu já, e aquilo que todos não entenderam agora, todos um dia vão poder entender, essa crença no progresso da ciência desencanta o mundo. Então não há possibilidade. E essa crença atinge tanto as pessoas que atinge até mesmo os místicos. Por exemplo, a Igreja Católica, ela não admite milagre. Para ela admitir um milagre, ou seja, para ela admitir o encantamento do mundo... Existe todo um processo para seguir, para você corresponder. Todo um processo jurídico enorme para ela admitir que há um elemento sobrenatural atuando no elemento natural. Então, o que acontece? A própria religião, ela perde o quê? Ela perde o seu misticismo. Então a própria religião se desencanta, o mundo inteiro se desencanta. O mundo fica o quê? O mundo fica simples, fica banal, fica, na linguagem do Walter Benjamin, né, que é um filósofo da escola de Frankfurt, o mundo fica sem aura, o mundo perde a sua aura. Mas né? Isso começa com a modernidade, Paulo? Isso começa à medida que nós começamos a trabalhar privilegiando uma das facetas da razão. Né? Porque a razão, como Platão a estudou, como os filósofos estudou, ela tem três facetas. Né? Ela é um todo. Ela considera o tempo, ela considera o amor e ela considera as relações de cálculo. Ela é eros, ela é cronos e ela é logos. A razão é tudo isso.
Mas na modernidade, Eros e Cronos ficam subalternizados a quem? Ao Logos. Então a razão vira a racionalidade. A racionalidade técnica impera na modernidade. O que é racionalidade técnica? É simplesmente quando eu quero uma coisa, eu não fico olhando para aquilo que eu quero. Eu simplesmente falo, quero, e aí eu vou procurar os meios para eu conseguir aquela coisa. Então eu privilegio os meios em detrimento dos fins. Eu não sei se o fim é bom ou mal. Portanto, eu não discuto as questões amorosas e cronológicas do fim. Eu não discuto as questões a respeito de Eros e Cronos. Eu discuto as questões a respeito de como conseguir aquilo. Eu privilegio os meios. Então, isso é a racionalidade instrumental. O Weber diz que toda a racionalidade moderna é isto. Toda a racionalidade moderna é isso. É encontrar os melhores meios, os meios mais econômicos, para aqueles fins que você quer. Quais fins? Não importa. O homem moderno, então, vai caminhando sempre, né, privilegiando a razão instrumental em detrimento de outro tipo de racionalidade. E isso vai desencantando o mundo. Isso é que vai fazendo com que o mundo vá ficando banal. É isso que vai facilitando a nossa vida no mundo. Então você fala assim, bom, Paulo, vamos até Campinas. Né? Nós temos lá, semana que vem, né? Casamento em Campinas, todo mundo convidado. Não é nosso casamento, mas é da família. Convido todo mundo do CEPA. Casamentos de Giraldellis. Então vai todo mundo lá para Barão Geraldo, né? Não é Campinas, é Barão Geraldo. É bom avisar o povo. Né? Mas como é que vamos fazer? Então, o objetivo é chegar no casamento. O objetivo é chegar lá. Mas nós não vamos discutir o casamento. Nós não vamos discutir se o casamento é bom ou mal, se vai ser legal a festa. Nada disso. O que nós vamos discutir? Os meios para se chegar lá. Qual o meio mais econômico? É ônibus, é carro. Entendeu? Então, nós vamos sempre... A racionalidade é o cálculo. É o cálculo para chegar lá. Mas o objetivo a gente não discute mais. Então, isto é tipicamente moderno e é isso que o Weber nota, né, como sendo o elemento moderno que vai trazer uma racionalidade instrumental para todo mundo e vai desencantar o mundo. Né? Esse panorama que é interessante do Weber. Né? Paulo, já estou recebendo bastante pergunta. Bastante questões. Você pode mandar sua questão pelo site mesmo. Aí do ladinho você coloca seu e-mail, coloca sua pergunta, que a gente vai fazer o máximo para responder de todo mundo. Mas eu achei interessante, o Arlindo Araújo falou assim, quando que o CEPA vai fazer uma reunião de todos os membros e fazer um churrasquinho pra gente? Bom, isso aí eles deviam fazer, né? Arlindo, o que falta para o CEPA fazer essa reunião toda, na verdade, é a carne. Né? A carne e a cerveja. Você pensando isso, né, Maurício? Não, eu já acho assim, toda semana alguém vem aqui e visita a gente, está convidado a vir visitar. Exato. O churrasquinho de gato... Sim. Tem aqui na esquina, não seja por isso, churrasquinho já tem aqui do lado. Aqui na Demais TV, nós estamos do lado do quartel, né, tem um churrasquinho de gato aqui que é excelente. Né? É muito bom, a gente recomenda, comi semana passada, passei bem a semana inteira. Verdade. Muito bom, carne ó, molinha, ó, como dizia meu avô, né? E, Paulo, então eu tenho uma pergunta para você, que é o seguinte, o pensamento de Weber, é do Dodge. O pensamento de Weber caracteriza-se pela crítica ao materialismo histórico. Seria esse o desencantamento? Não, veja. O Weber não tem uma preocupação em criticar o Marx, o materialismo histórico. O Weber não tem essa preocupação. Ele faz uma crítica. Mas isso não é a preocupação dele. Por quê? Porque ele não está voltado para questões políticas assim do tipo assim, vou dar combate ao marxismo. Não. O Weber, diferente do Marx, ele não é um militante político. Ele é um professor universitário. Mesmo quando ele sai da universidade, ele se mantém como um pesquisador, como professor universitário. Então, ele está preocupado em montar um panorama da modernidade. Então, o desencantamento do mundo para ele é isso que eu acabei de dizer. Né? É você, cada vez mais, usar da racionalidade para fixar como é que eu resolvo tal coisa. Que meios que eu pego? Que meios que eu pego? Essa é a questão. Veja, é uma mudança de mentalidade. Ser moderno é não ter... como é que a gente fala hoje em dia? Como é que as pessoas falam misticismo? Como é que é essa terminologia que as pessoas falam?
não é preconceito, misticismo, como é que é essa questão? As pessoas falam isso no dia a dia, quando vai sobre sorte, quando você acredita na sorte, quando você acredita no azar, no destino, como é que é isso? É um misticismo. Não, tem uma expressão... Crença? Não, tem uma expressão comum para isso daí, né? Quando você fala que, tal coisa, se eu não passar embaixo de uma escada, vai acontecer tal coisa. Você lembra, Maurício, como é que é isso? Se eu não passar embaixo de uma se eu passar embaixo de uma escada, vai acontecer. Se eu ver um gato preto, vai acontecer tal coisa, né? Tem um nome para isso. Tá gritando, como que é aí? Não é quando o cara fala assim, puxa vida, né? Você acredita em tal coisa, né? Você acredita que você vai, se você passar embaixo daquela escada, você vai ter tantos anos de azar, né? Então veja, esse tipo de coisa desaparece. Esse tipo de mentalidade vai desaparecendo. Por quê? Porque você sempre calcula, né, que o que ocorre só é da ordem natural. Só é aquilo que está sob as leis que você aprende na escola, as leis de Newton, as leis naturais. Né? Que não é possível a gente dar passos para além disso. Né? Então, isso é o desencantamento. Você tem uma forte compreensão racional do mundo, e não a crítica ao Marx. A crítica ao Marx não é o desencantamento. Paulo, você não acha que acontece muito com o Weber, aquilo que eu comentei no programa passado que acontece com o Marx, dele ser mais considerado um sociólogo do que um filósofo? Bem, no caso do Weber, muito mais do que no Marx, né? Porque o Marx é do meio do século XIX. E o Weber da transição do século XIX para o XX. O Weber trabalha já gente. A Fran agora lembrou. Não fui eu, não foi o Arlindo que mandou aqui, a superstição. Superstição. Uma pessoa supersticiosa, tá certo. As pessoas supersticiosas desaparecem quando você inaugura a modernidade. Mas veja, o que nós estamos conversando aí agora? Estava falando? Opa, desculpa. Vocês perderam também, né? Do sociólogo, Weber como sim, sociólogo. Do sociólogo. Né, do sociólogo, exatamente, Maurício. Do sociólogo. Quer dizer, o Marx, ele é a figura, né, que está ainda envolvida com a filosofia. Quando o Marx faz uma crítica da filosofia, a crítica do Hegel, ele ainda está envolvido com a filosofia. O Weber está vivendo um período onde a sociologia já teve Augusto Comte, o Durkheim na França está fazendo sociologia no mesmo período que ele. Né? Ele já se interpreta como um sociólogo e como economista. Mas né, todo o trabalho dele reflete na filosofia depois dele. Você vai ver que todos os marxistas posteriores ao Weber, né, vão ser um pouco weberianos, vão trabalhar com o Weber, a própria escola de Frankfurt. Né? Exatamente por esse conceito de racionalidade e desencantamento do mundo. Bom, falando em Weber também, a gente não pode deixar de falar sobre a questão das esferas de valor, né, Paulo? Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Bem, Fran, veja, isso o que acontece na modernidade, na compreensão do Weber, é que, à medida que você vai desencantando o mundo, à medida que você vai trabalhando racionalmente, à medida que as pessoas vão todo mundo se escolarizando e pensando as coisas em termos racionais, as chamadas esferas de valor vão ganhando autonomia. Autonomia do quê? Autonomia do pensamento religioso. O que são esferas de valor? Ora, no campo do conhecimento, aquilo que você julga como verdadeiro ou falso. No campo da ética, aquilo que você julga como certo e errado. E no campo da estética, aquilo que você julga como belo e feio. Então, o belo e o feio, o certo e o errado, o verdadeiro e o falso, vão se distanciando das crenças religiosas. E a própria religião, ela cai para uma das esferas de valor. Ela cai para a esfera ética, o certo e o errado. Então, a própria religião vai ficando autônoma e vai se circunscrevendo a uma esfera que é a esfera da ética. E a esfera do conhecimento, né,
ela vai ficando para o campo da ciência. A ciência vai dominando o campo da esfera do conhecimento, o verdadeiro e o falso. E aí vai nascendo o quê? Vai nascendo uma arte que é a arte como a gente entende hoje. A arte separada da arte sacra. Desenhar e pintar não é mais desenhar e pintar santos. Desenhar e pintar e fazer esculturas é você fazer a imaginação brotar. Então vai nascendo o campo da estética. Isso começa no século XVIII, antes do Weber. Mas o Weber teoriza sobre isso. Ele expõe isto como sendo uma teoria sociológica da modernidade. Ou seja, o Weber está construindo a sociologia e, ao mesmo tempo, explicando o contexto no qual a sociologia está nascendo. Então, a modernidade é o desencantamento do mundo? É. Mas ela é também a separação das esferas de valor. Essas esferas são separadas por quê? Porque elas não se interligam mais. Moral é moral, conhecimento é conhecimento, estética é estética. A gente, veja, no Platão não é assim, nos antigos não é assim. O verdadeiro, o belo e o bom, né, estão ligados no Platão. Na modernidade isso se separa. O que é bom, o que é verdadeiro e o que é belo são autônomos. E essas são as separações das esferas de valor. Então a gente pode admitir na modernidade aquilo que os antigos não conseguiam admitir. Ou pelo menos o Sócrates não admitia. Que uma pessoa possa ser, né, estar com a verdade, mas não estar certa. Nós modernos admitimos isso. Né? Nós podemos falar, pô, aquele cara falou a verdade, mas do ponto de vista moral ele é um bandido. Ou então, aquele cara, pô, ele é um cara excelente, muito bom, ele é quase santo, mas tudo que ele fala não é verdadeiro, é falso, ele erra. Né? Ele erra. Então, essas separações são fundamentais para a gente entender a modernidade, quer dizer, a possibilidade de você ter o homem, né? O homem que é um pintor maravilhoso, ele tem uma compreensão do belo fantástica, aí você vai com o microfone na boca dele, fala alguma coisa, ele só fala bobagem do ponto de vista do conhecimento. Tá? Então essas separações são típicas da modernidade, separações das esferas de valor. É exatamente isso. Ou até a gente coloca um político, né, e coloca um amigo para fazer para ver se está tendo alguma corrupção, alguma coisa sobre ele mesmo, né, sobre a corrupção dele. Quer dizer, legalmente estaria até certo, ele estaria certo de fazer isso, mas moralmente não está nada certo de fazer isso, né? Porque a gente sempre, a compreensão, né, do iluminismo é um pouco antiga. Por quê? Porque a ideia de que se você é uma pessoa inteligente, você vai ser boa. O Weber está dizendo, não, na modernidade essas esferas estão separadas. Não há essa possibilidade de ligação. Né? O homem não tem mais a racionalidade com a qual nós trabalhamos não tem mais essa vinculação, não nos vincula mais, né, dessa forma. Né? Até a gente costuma muito dizer, ver atores, assim, alguma coisa, costuma falar assim, aquela pessoa ali, ela é burra como só ela, assim, mas é muito esperta. Ou seja, ela não tem inteligência, sim, mas ela precisa de uma esperteza para ganhar dinheiro, para conseguir lidar bem com as coisas. Viu, Fran, eu não estou dizendo que o homem antigo, ou mesmo a compreensão antiga de filosofia, não levava em consideração isso. Levava. Mas estou dizendo que na parte canônica da filosofia, por exemplo, na compreensão socrática, não. Na compreensão socrática e platônica, quase que não. Né? Agora, hoje se dá o inverso. Quase todo mundo admite isso. Quase todo mundo admite a separação das esferas de valor. Eu lembro, por exemplo, Maurício está aqui. Maurício palmeirense? Maurício? São Paulino, Maurício. Maurício São Paulino. Não, vocês não falam isso, hein, gente? Que é Bambi, que vocês vão ver. Meu pai era São Paulino. Não fala isso, não. Né? E outra coisa, outro dia o moço falou para mim um negócio certo, né, por que chama São Paulino de Bambi se o cara que é viúvo do travesti é o Ronaldinho? Né, corintiano, então não fala isso. Para que se for para jogar... São Paulo ainda está com a ficha lista, né? Já até esqueci, que nós estávamos falando mesmo. Sim, o cara falou do Palmeiras. Lembra daquele jogador que era terrível do Palmeiras? O cara se metia em... O Edmundo. Um cara falou assim, eu quero Edmundo para jogar no meu time. Aí o técnico falou, mas o Edmundo, cara, o Edmundo é um mau caráter. Ele falou, peraí, eu não falei para casar com a minha filha, eu falei para jogar no meu time. Entendeu? Então, essa é a separação das esferas de valor. O Edmundo tem conhecimento do futebol. A parte ética dele eu ponho de lado. Né? Isso é impossível no soldado grego.
soldado grego saber lutar e ser eticamente incorreto. Isso é possível. Né? Então, você espera que haja uma união dessas coisas. Entenderam como é que funciona o negócio da separação das esferas de valor? Essa foi muito. Ninguém esquece mais agora. Não. Ó, pode mandar aqui as mensagens, tá? Agora tem um e-mail aqui do Zingli, não vi o nome. O e-mail é Zingli. Está perguntando assim, essa visão da modernidade não levou a uma cegueira coletiva e a um impasse que devemos curar com a sabedoria de vida, com uma visão pragmática de vida? Assim, em termos filosóficos, eu não diria uma visão pragmática, né? Porque pragmatismo e filosofia é outra coisa. Mas eu diria assim, é uma visão que permitiu com que nós nos libertássemos de uma amarra que era a amarra religiosa. Né? Quer dizer, você passa a poder fazer coisas que você não fazia antes. Então, por exemplo, vou dar um exemplo claro para vocês. Anatomia. Né? Então, o corpo nosso, o corpo na Bíblia é o templo da alma. Se o corpo é o templo da alma, e a alma é sagrada, você não vai mexer no corpo. Então, para você mexer no corpo, você precisa separar o corpo, né, da visão religiosa. Para você poder fazer anatomia, para poder fazer a dissecação. Então, na hora que nós conseguimos fazer essa separação, nós conseguimos fazer a anatomia, conseguimos fazer a dissecação. Mas enquanto nós não fizemos essa separação, enquanto nós não desencantamos o corpo, tornamos o corpo algo banal, enquanto nós não separamos a esfera de valor e colocamos a questão religiosa na esfera ética, a esfera do conhecimento em anatomia não avançava, então a medicina não avançava. Então é a mesma coisa agora, né? Fica essa disputa. Cada vez que a ciência descobre uma coisa, tem uma disputa ética, e aí a gente fica, amarra a ciência ou não amarra a ciência? Segura a ciência ou não segura a ciência? Faz o clone ou não faz o clone? Por que nós temos essa discussão? Nós temos essa discussão porque está separado. Então a gente tenta organizar para unir, mas a gente não consegue mais. Por quê? Porque o clone vai ser feito. A gente sabe que tem um cientista que vai fazer escondido. Bom, se né? já não está feito, já não está andando por aí, né? Essa é a teoria que a gente sempre tem, quer né? dizer, depois, você não volta mais. Depois que a modernidade separou as esferas de valor, elas caminham separadas. Não tem como você amarrar mais isso. Então você precisa legislar a todo momento para poder fazer uma organização humana, né, que dê articulação que naturalmente não existe mais. Né? Esse é o nosso problema. Né? Até, Paulo, por conta do curso de filosofia, você sabe que eu andei lendo bastante coisas de bioética, né? Sei. Sobre esses assuntos, sobre vários autores diferentes. E, assim, mas o que você acha? Você acha que a filosofia está tendo uma boa interferência com relação a isso, na ética, na ciência, está conseguindo fazer alguma coisa, levar algum ganho para essa área? Bom, você tem aí agora quase todas as ciências, quase todas as pesquisas, tem comissão de ética acoplada, né? Você não vai fazendo pesquisa assim em nenhum país, né? Você não pode ir fazendo pesquisa à torta direito, você tem uma comissão. Agora, o grande problema é que essas comissões, elas são, do ponto de vista da discussão filosófica, ainda muito incipiente. Porque o Weber teorizou a separação das esferas de valor há 100 anos atrás. Né? Isso é muito pouco. Nós estamos vivendo isso agora, na verdade. Né? As nossas intervenções estão ocorrendo agora. Veja, separação das esferas de valor, isso se dá num plano dos intelectuais. Mas o povo mesmo, a população toda, ainda não participa disso de uma maneira... da maneira como... Né? Por exemplo, muita gente está acoplada a questões religiosas. Nossa, os caras vão lá fazer transfusão de sangue, tem religião que permite, tem religião que não permite, né? Tem toda uma discussão. Então, há uma luta entre o Estado laico de herança iluminista e a população, né, que está presa a uma concepção pré-moderna. Está presa ainda à concepção pré-moderna. Muita gente faz as coisas... Por exemplo, tem gente que não doa os órgãos. Não doa os órgãos. Como que eu vou doar os órgãos? Por quê? Porque o corpo é o templo da alma. O corpo, né? Depois, né? A Bíblia não diz lá que você tem que... Como é que você, depois que você morrer, né? Para os católicos, não tem o credo, vai subir de corpo e alma para o céu. Né? Mas, se você queimou, cadê o corpo? Entendeu? Então tem toda uma dificuldade. Mas não só, a gente vê algumas questões que para a gente, independente de religião, eu acho assim, que você ouve falar, a pessoa prefere morrer do que fazer uma transfusão de sangue, Sim, do que receber uma vacina. Sim.
Pra gente hoje, pessoa moderna, assim, independente de estar ligado com qualquer religião, isso é um absurdo. Falar assim, meu Deus, vamos supor, eu como médico, não quero que meu paciente morra porque ele não vai receber uma transfusão de sangue. Mas você pensa, a pessoa que é religiosa e ela acredita mesmo nisso, isso é o fim para ela vai perder a eternidade. Ela acredita que vai perder a eternidade se ela fizer uma transfusão de sangue, se ela doar os órgãos, qualquer coisa do tipo. A discussão toda que nós fazemos é de como é que nós podemos, né, lidar com isso. Entender que nós, escolarizados e modernos, estamos sendo tão dogmáticos com a modernidade quanto os pré-modernos que nós criticamos, que nós chamamos de ignorantes. Nós temos que ter essa compreensão, senão nós vamos fazendo, senão vira a história da revolta da vacina, né? No começo do século. Vamos vacinar todo mundo. Aí a população, ô louco, vai injetar coisa em mim? Eu não vou querer. Aí o cara, não, vamos vacinar na marra, entendeu? Aí cria uma revolta. Então, toda vez que você vai fazer uma intervenção iluminista, você tem que ter a compreensão que a reação pré-iluminista, né, não é a reação do ignorante contra o cara que está certo. Tem que começar a compreender como é que essas coisas funcionam. Então, mas como é que historicamente essas coisas funcionam. Não só historicamente, mas se você pensar que a revolta da vacina é uma história engraçada, porque os médicos chegaram e falaram assim, ó, a gente vai aplicar em você o próprio vírus. Ah, sim, imagina. Imagina, as pessoas ficaram completamente desesperadas. Vocês vão morrer, não para o governo querendo matar todo mundo, vamos dar pensão. Vou injetar o vírus vivo. Vou injetar o vírus vivo em você, sabe, para curar, para você não receber. Mas aí você vai explicar pro cara que funciona. Mas é o vírus vivo, porém domesticado. É fraquinho, é um vírusinho bonitinho. Como que o vírus está domesticado? Você já viu um vírus na coleira? De coleirinha, ali, você põe não vê. Então o vírus não foi domesticado. Quer dizer, essas coisas precisam ser conversadas, não no sentido de que, eu sou o iluminista e o não dogmático. E ele é o ignorante, né, e o dogmático. Não, as pessoas precisam ser conversadas de igual para igual. Para a gente poder, para poder sair o diálogo. Senão sai o quê? Senão sai uma tentativa autoritária de conscientização do outro. O que não vai ser conscientização, né?